Oi, bom dia. Meu nome é Wesley de Souza Fernandes. Eu sou aluno da disciplina de HIST e esse é a nossa segunda atividade para a nota da disciplina. Bem, o tema que foi pedido para a gente pesquisar é justamente sobre proteção contra choques elétricos e pesquisando eu resolvi falar um pouco sobre essa proteção contra choques dentro de aeronaves. Bem, a gente pode se perguntar por que, né, essa proteção contra choques pode ser encontrada em aeronaves, justamente porque se tratar de um grande objeto metálico e que vai sobrevoar altitudes elevadas, onde há presença de nuvens, por exemplo, de tempestade, ele pode acabar sofrendo algumas descargas elétricas por meio de raios, além do próprio atrito que é gerado enquanto o avião voa, já que esse atrito também causa uma energia estática que vai ficar acumulada dentro do avião. Justamente o que foi analisado e estudado são essas medidas para tentarem dissipar essa energia e caso essa energia, no caso dos raios, atinja o avião, que esses danos sejam reduzidos. Bem, primeiro só começando com algumas definições sobre o assunto. Bem, primeiro a metalização elétrica é justamente esse aparato ao redor da carcaça do avião, como assim a gente pode chamar, que vai fazer com que todo o metal, ou as partes não metálicas também que estão presentes na parte exterior do avião, se tornem eletricamente condutivas para que atuem um, como se fosse um aterramento. Como o avião está voando, obviamente não vai ter contato com o solo. Geralmente, quando há algo desse tipo acontece no chão, como nas casas e nos para-raios, essa energia vai para o solo. Mas aqui, no caso, essa energia tem que ser dissipada por todo o avião, no caso. E isso se dá por meio dessa metalização de toda a parte exterior. Bem, segundo as descargas elétricas ramificadas, são justamente essa energia geralmente que vem dos raios e que vai ser dissipada por meio de trajetórias ionizadas, né? No caso, o arco elétrico que vem do raio e ao bater na superfície do avião vai ser dissipada, né? E inclusive como a gente pode ver no próximo slide, vão ter, no caso, efeitos diretos e indiretos. Geralmente os efeitos diretos são justamente por conta dessas descargas e que podem, inclusive, causar danos físicos à aeronave. Os efeitos indiretos podem vir dessa própria fonte, no caso de raios que atingem regiões mais distantes e que essa energia, por estar dissipada, acaba interferindo dentro do avião, no caso dos sistemas elétricos do próprio avião. No caso, tem que funcionar as luzes, o sistema de comunicação e de rádio. Como no caso dos passageiros, como a gente vai falar depois, não podem possuir eletrônicos funcionando dentro do avião. Bem, analisando algumas zonas de impacto, justamente sobre regiões do avião que tendem a sofrer mais choques. No caso, a zona 1 é justamente essas regiões em que esse impacto acontece de maneira mais vezes. Por exemplo, em regiões mais pontiagudas do avião, como a frente do avião, a hélice e as asas até a parte de trás, justamente são essas regiões que, por serem mais pontiagudas ou vão ter essa tendência a receberem mais choques advindo dos raios. Bem, a zona 2 são justamente áreas próximas à zona 1, mas que vão para onde os raios vão se deslocar. As duas áreas, tanto a 1 como a 2, elas se dividem em zona A e zona B, justamente por exemplo, a zona 1A vai ser onde os raios vão conseguir se dissipar mais, como na zona 2 vai ser uma zona 2, só que em que os raios conseguem se dissipar mais. E na zona 1 e 2B vão ser onde os raios geralmente se acumulam. E a zona 3 são regiões do avião em que provavelmente a intensidade de raios ali vai ser bem menor do que as outras regiões. Bem, aqui é uma imagem onde a gente pode ver essas regiões, como eu falei, a zona 1 geralmente é onde vai ocorrer mais choques, a 2B também, justamente por acumular energia que vem da região já 1B, que é onde, né, para onde ela vai ser dissipada, que é a região em torno da região 1, no caso a região 2, e que vai receber essa energia geralmente já acumulada estaticamente, justamente as zonas mais perigosas, como vocês podem ver aqui
Essa parte mais escura são as zonas 1B e 2B. O seu entorno é a região 1A, que é a segunda menos perigosa. E a região 2A e a 3 justamente são a região onde a energia consegue ser dissipada. E no caso da energia, ou da região 3, desculpa, é justamente onde não há muita incidência de raios. Bem, como eu falei, essa metalização acontece é, na região exterior do avião, onde essa, essa carcaça do avião ela vai tentar proteger o interior do avião dessas descargas dos raios, como também da energia estática que vai tentar ser dissipada por meio desse metal. Bem, os tanques de combustíveis também têm que serem metalizados, no caso aqui, além da fuselagem, pois eles não podem serem capazes de armazenar energia, como a gente vai falar lá no final, como outra maneira de proteger também. No caso aqui, são alguns materiais que são utilizados para cobrir essa fuselagem do avião, geralmente tinta laca azul, no caso aqui desse modelo de avião, né? E como um primer também, o primer de zinco, que é justamente o que vai dar essa metalização. Selantes e primers são justamente para evitar com que esse metal enferruje ou se dissipe por meio do desgaste do atrito. E a tinta também tem uma propriedade de dissipar energia estática, além do metal. Bem, como eu falei, há também outros métodos que tentam proteger o avião, principalmente no seu interior. Por exemplo, com a criação do modo avião em celulares quando você vai viajar, justamente para não ter a interferência de, de correntes elétricas ou campos magnéticos que possam induzir corrente elétrica dentro do avião, como um tipo de gaiola de Faraday, para tentar proteger essas descargas de transitarem de dentro do avião para fora, como de para fora do avião para dentro. E como eu falei anteriormente, os tanques de combustível também precisam ter essa proteção, já que pode haver esse acúmulo de corrente estática, no caso que veio da energia estática do atrito, e acabar produzindo alguma faísca, que ao entrar em contato com esse combustível pode acabar pegando fogo. Geralmente esses combustíveis se localizam na região das asas. Bem, e é isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado pela atenção.